As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind... Olá família Sociedade Organizada. Nesse vídeo falaremos sobre o que é esquerda e direita. Bom, os termos esquerda e direita, eles surgiram na França um pouco antes da Revolução Francesa, em 1789, no Império de Napoleão. E ele surgiu a partir de um ato simbólico dos membros da Assembleia Nacional na França, que eram opositores ao governo do imperador e igualmente eram opositores ao antigo regime do império. E numa atitude simbólica para deixar fisicamente marcado a sua posição de oposição ao governo, esses membros resolveram dentro da Assembleia sentar-se do lado extremo oposto esquerdo da Assembleia. Isso causou um tremendo alvoroço e foi um ato considerado radical, porque era entendido que todos tinham direito de pleitear, de se opor, de pleitear os seus direitos, mas, no entanto, era entendido naquela época que a nação não deveria agir como facções e se dividir, porque eles entendiam que isso enfraquecia todo o país. No entanto, a oposição estava tão forte e era tão radical contra o antigo regime, chamado de Ancien Régime, e totalmente contra o rei Napoleão, que eles resolveram tomar essa atitude radical, mesmo tendo esse conceito também dentro de si. Então eles se colocaram no lado extremo oposto ao daqueles que eram partidários do rei. Então, os opositores se sentaram do lado extremo esquerdo da Assembleia, deixando cadeiras vagas ao centro que serviram de linha divisória, estabelecendo visualmente uma divisão entre a oposição do lado esquerdo e aqueles que apoiaram o rei do lado direito. Bom, essa disposição das cadeiras entre esquerda e direita, elas foram mantidas durante muito tempo e ganhou tanta repercussão que nos anos que se seguiram, por exemplo, em 1791, a disposição das cadeiras ainda estava sendo mantida, correto? E essa disposição de cadeiras ela só veio a ser modificada em 1794 com a expulsão da extrema esquerda, dos opositores. Com a expulsão desses membros, foi feita uma nova Constituição, e essa Constituição aboliu a divisão da Assembleia entre esquerda e direita e, além de abolir, proibiu esse tipo de disposição, por entender que a nação não deveria estar dividida. Bom, só que entre 1814 e 1815 houve a chamada Restauração, em que a Assembleia Legislativa foi reformulada e a disposição das cadeiras, que foi iniciada em 1789, foi novamente retomada e assim ficou composto a Assembleia. Os defensores da monarquia, os ultramonarquistas, se conservaram ao lado direito. Aqueles que eram chamados inovadores, ou seja, opositores à monarquia, se mantiveram por tradição do lado esquerdo, e aqueles que não eram adeptos dessas divisões, eram chamados moderados ou constitucionalistas, eles se mantiveram ao centro. Já nessa época surgiram os termos extrema esquerda, extrema direita, centro-esquerda, centro-direita, não ainda com o intuito de associar o termo esquerda e direita à ideologia política ou a partido político,
mas nesse contexto aí, apenas para designar a disposição dos membros dentro da Assembleia de acordo com o seu grau de adesão a um lado, o direito, ou ao outro lado, o esquerdo. Essa definição de esquerda e direita como pertencendo a ideologias políticas, ela só viria a ser usada no século XX. Já em 1871, retornando um pouco, com a instauração da Terceira República, nós tivemos um ensaio da adesão dos termos esquerda e direita associados a partidos políticos. Então, em 1871, os partidos políticos que já estavam formados dentro da Assembleia Legislativa, eles adotaram esses termos esquerda e direita. Nós tivemos, então, a esquerda republicana, a centro-esquerda, a centro-direita, a extrema-esquerda e a esquerda radical. Já no século XX, esses termos esquerda e direita, eles passaram a ser usados para definir ideologias políticas e partidos políticos. Em 1914, a Assembleia Legislativa era ocupada pelo seu lado esquerdo por republicanos e socialistas, socialistas unificados e radicais socialistas. O outro lado, o lado direito, pelos conservadores. Esse termo também foi usado nas eleições britânicas de 1906 com o surgimento do Partido Trabalhista, que surgiu como uma nova força. Porém, no entanto, até 1930, esse termo causava ainda muitas dúvidas nos cidadãos em geral. Esses termos esquerda e direita só seriam legitimados como associados diretamente a ideologias políticas com a ascensão do comunismo e a adoção dos comunistas pelo termo esquerda. E no afã dos comunistas conseguirem mais força política, tendo o apoio da população, esse mesmo grupo político se aproximou das classes operárias e abastadas com um discurso popularista, pretendendo, portanto, agregar para si adeptos ao seu movimento popular. Foi nesse contexto aí que Karl Marx muito bem colocou que as classes que não eram pobres, ou seja, as classes média e alta, as oligarquias, eram todas pertencentes à direita. Tal efeito causou essa afirmação que, a partir desse momento, sim, a ideologia comunista-socialista ficou ligada por força e por atuação dos comunistas. O termo esquerda ficou ligada aos comunistas socialistas, enquanto que, por extensão de raciocínio, por analogia, o termo direita ficou ligado às oligarquias e a todas as filosofias políticas, econômicas, ideológicas que essas oligarquias defendem. Por esse motivo, entrando no mundo moderno, adentrando o século XX, principalmente após ao término da Segunda Guerra Mundial, o mundo se polarizou entre os Estados Unidos como superpotência e a Rússia, transformada em União Soviética, como a superpotência comunista. E ficou massificado aí, bem enraizado, a noção de esquerda para aqueles adeptos ao comunismo socialista dos russos e direita para aqueles ligados à filosofia das oligarquias que defendem suas filosofias político-ideológicas e econômicas, como
os capitalistas, neoliberalistas, que defendem a economia de mercado e a defesa da propriedade privada, entre outras coisas que no comunismo são contestadas e atacadas. Atualmente, o nosso senso comum nos diz que esquerda e direita, por esse motivo histórico, nós entendemos que esquerda e direita são opostos políticos e ideológicos, em que a esquerda, como dito, ela está ligada aos comunistas e socialistas e ideias populares ligados ao proletariado. Isso porque esse proletariado foi apropriado pelos comunistas de esquerda, e o outro lado, o oposto, o lado que sobrou, ou o lado direito, pertence às oligarquias, aos conservadores, aos extremistas de direita, que defendem filosofias próprias das suas classes, como a economia de mercado, o neoliberalismo, entre outras filosofias correlatas que defendem a defesa do seu poderio e a sua supremacia política e social sobre a nação. Se você gostou aí, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo.